o seguinte, ele fala assim, ele fala de uma caridade, ele fala que nos unem da caridade do pertencimento comum. Eu queria considerar isso no seguinte sentido, ele não esclarece o que é caridade. A Bíblia fala que caridade é a guarda dos mandamentos de Deus. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. O que ele entende por caridade? A Bíblia fala que caridade é socorrer o próximo. Mas a Bíblia não entende caridade como um poder humano, uma espécie de um governo humano, que nos force a fazer o bem ao próximo. A Bíblia não fala que caridade é isso. Caridade é voluntária. É uma decisão pessoal de ajudar o semelhante. Mesmo sendo pobres, podemos ajudar outros que estão em situação mais delicada, às vezes, do que a nossa. Mas ele não deixa claro o que é caridade. Ele simplesmente joga assim a palavra caridade como se fosse um slogan para algo que ele quer, né? E, de certa forma, dá uma açucarada na mensagem, mas o fato é que a mensagem ela tem embutido na mensagem muita medida draconiana, sabe? Muita decisão que fere o direito de propriedade, que fere o direito individual, nos direitos individuais. E isso fica, de certa forma, invernizado, né? Ele coloca uma coisa, tá tudo ruim, mas ele passa um verniz em cima e torna a coisa bonita. Então, o mundo depois do dilúvio, ele continua um mundo com guerra, com oposição a Deus, no caso da Torre de Babel. Ele continua um mundo problemático, só que Deus, é curioso, né? Eles falavam todos uma língua só, e Deus os dispersa. É meio que assim, havia uma espécie de liga entre as pessoas, de relação, de submissão a uma espécie de liderança, na edificação da torre, por exemplo. Contudo, Deus dispersa, distribuindo as línguas, né? Cada grupo com uma determinada idioma, e eles, como não conseguem se entender, mas eles dispersam. O que acontece agora nesse projeto da nova ordem mundial, para o que parece que o Papa está caminhando, né? Dá a entender que ele está caminhando para isso. Que ele quer unir aquilo que Deus dispersou, ele quer desfazer aquele dispersar de Deus, né? Então ele está querendo juntar artificialmente. Oi. Samuel, nesse ajuntamento, só para, não sei se você vai mencionar isso, mas ele fala assim que a arca que nos espera no novo amanhã, essa arca, para entrar nessa arca tem uma condição. Qual que é a condição? É a que você acabou de mencionar, é a caridade do pertencimento comum. Então, para entrar na arca, na arca desse novo amanhã, que é dessa nova era, dessa nova ordem mundial, só entra na arca quem praticar a caridade. E aí, como você falou, quem que define essa caridade? É a definição bíblica, é quem interpreta essa caridade bíblica, porque alguém pode ler a mesma Bíblia e achar que caridade é outra coisa. E aí, quem que define isso? Esse é Exatamente. o grande... É o X da questão. Ele está querendo que ele usa o apelo da caridade comum, mas o que ele quer dizer com isso? Que todos nós vamos entregar nossos direitos a uma autoridade superior à nossa e vão fazer conosco o que eles quiserem, porque nós vamos fazer esse sacrifício de entregar todos os nossos direitos naturais, né? Como dizia John Locke, ele dizia que todos nascem com direito. John Locke morreu em 1704, 1600 e alguma coisa ele nasceu, não me recordo agora exatamente o ano que ele nasceu, mas ele dizia assim que todos têm direitos naturais. Direito natural significa que é daqueles que têm a mesma natureza, ou seja, esse direito natural vai até o bebê. Vai até o bebê. O bebê está em formação, não interessa, ele é da natureza humana. Ele é filho de rinoceronte, é filho de ser humano. Então, os direitos naturais pertencem aos naturais da espécie, ou seja, aos humanos. Bebê, adulto, não interessa. Quais são os direitos? Direito à busca de felicidade, direito à liberdade e direito à propriedade. Todos esses direitos vão ser afetados nesse projeto. Então a gente percebe que esse discurso bonito, essa propaganda de caridade e pertencimento comum, na verdade é um pouco de açúcar sobre um pão envenenado. A coisa não é boa, não. Samuel, você já leu a Bíblia? Porque ele está falando uma coisa aqui, não sei se o Du ou o Marquinhos já leram, mas ele afirma aqui na página 21, que eu acabei de ler, ele fala assim que depois do dilúvio, a sociedade ela queria impedir a corrida pela riqueza e pelo poder,
E a sociedade, depois do dilúvio, as pessoas queriam cuidar daqueles que vivem na periferia. Tinha periferia depois do dilúvio? É claro que não. Qual Bíblia é essa aí, William? Que Qual Bíblia é a essa? tradução? Qual a tradução essa aí? Gente, que É a nova tradução? versão. Gente, ó, deixa eu só comentar Bíblia. aqui. Não. Deixa eu só comentar um ponto aqui que o Samuel falou, só para a gente não perder, mas tá na mesma linha aqui. Que o Samuel falou uma coisa muito importante, que é a questão do verniz. Isso, gente, é muito importante, porque assim, ó, tudo que será feito para esse novo controle mundial vai ser invernizado com uma palavrinha-chave. A palavrinha é amor, ou, como a Igreja Católica costuma se referir, caridade. Então, assim, tudo que será feito é em favor... Gente, é por causa do amor. Então, vão tirar nossas propriedades, vão tirar nossos direitos. Gente, mas é com amor. É tudo, sabe? Esse verniz é muito importante, porque tudo que será feito tem esse pano de fundo de amor. E, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho que me aproximar aqui da tela. Eu não sou o pastor Luiz, mas eu tinha que me aproximar da tela aqui, ó. Quem é contra o amor? Se você for contra o amor, meu amigo, você tá lascado. Até os ateus são a favor do amor. Todo mundo é a favor do amor. Agora a questão é, e é isso que nós precisamos definir, né? Muito importante. O que é amor biblicamente? Não é, o amor não é isso que está sendo pregado. Não, exatamente. Esse é o ponto. Então, a gente, essa preocupação, é novamente um verniz aí, ó. Essa preocupação com o pobre, a periferia, é meio que um apelo assim, você tem dinheiro, você tem posses, vamos fazer um sacrifício, tem pessoas pobres. É um apelo ao amor, ao sacrifício, nada contra que os ricos doem, que os ricos auxiliem. E mesmo nós, pobres, na medida que a gente pode ajudar alguém, mas por voluntariedade, não dirigidos por um poder burocrático acima das nações. Isso é, no mínimo, um projeto muito maquiavélico. Isso que a gente assim, foge ao alcance das pessoas considerarem que isso aí, uma vez instalado, não tem como tirar mais. Ou há uma certa reação a esse projeto agora, né, a tempo, ou definitivamente nós não teremos mais liberdade em poucos anos. Samuel, sabe que eu acho que quem vai perceber isso aí, né? Os amigos aí podem me corrigir, mas quem vai perceber isso é quem está atento às profecias. E quem não está atento à profecia vai achar que é bom. Não é bom, gente, isso aí, ó, pelo amor, pelo bem comum e tal. Agora, quem está atento às profecias, por isso foi muito importante o William abrir a fala aqui, o nosso bate-papo lá falando de Apocalipse, de Daniel 7, está totalmente ligado com Apocalipse 13. Ó, irmãos, existem profecias que já se cumpriram, existem profecias que vão se cumprir e tem profecia que está se cumprindo. E nós estamos vendo, Apocalipse 13 está se cumprindo nos nossos dias. E só vai ver quem está atento às profecias, porque senão, é o que o Samuel falou, é verniz, vai estar todo mundo no oba-oba, vamos que vamos, beleza, em prol do amor, ajudar o pobre, e aí, ó, tirou tua liberdade, Apocalipse se cumpriu, e a gente nem viu. Eu queria falar uma coisa, rapidinho, ó. O chifre pequeno fala com arrogância. O chifre pequeno, Daniel 7, fala com arrogância. No Apocalipse, a primeira besta, ela adquire, ela conquista a admiração das nações. Todos se maravilharam perante a besta. Então, assim, esse maravilhar perante a besta, nós estamos prestes a ver. Prestes a ver. Então, oremos. Nossa redenção está próxima. Exatamente. Imaginem um novo mundo onde seja prometido que a pobreza vai acabar. Quem que não vai se maravilhar diante disso, né? Diante dessa proposta? Exatamente. É isso. Falando aí sobre o bem comum, nós temos que entender aí quem que é a pessoa que está falando, né? Já estamos entendendo que é quem. É justamente o Papa Francisco. Como mencionado agora há pouco pelo Samuel, nós temos que lembrar que Apocalipse 13, ele trata ali do poder, do mesmo poder que o William, né? O William estava comentando aí, que é o chifre pequeno. E nós vemos ali em Apocalipse 13 que este poder ele sofre em um determinado momento uma ferida mortal. Só que diz o texto também que ela seria curada e, como bem disse Samuel, as pessoas do mundo, o que queriam fazer a um determinado momento? Seguir, se maravilhar diante dela. E a hora que você olha para esse texto, você olha para isso que ele escreveu, sobre o bem comum que nós devemos, né,
partilhar isso parece, num primeiro momento, uma coisa muito boa. E quem está falando sobre isso nesse momento? Somente ele. Lógico, nós vamos ver daqui a pouquinho que algumas outras pessoas estão falando. Mas eu fui tentar entender o que ele quer dizer com este bem comum, e eu vou tentar resumir com uma frase aqui. Eu queria ver se vocês concordam, mas o bem comum é assim, ó, é o direito, a liberdade de consciência e de crença assegurado pela Constituição a cada indivíduo, não se sobrepõe ao direito da coletividade e da vida e à saúde. Não sei se vocês compreenderam isso. Quer dizer o quê? O bem comum, ele se tiver algo que estiver ocorrendo, em que se sobrepor à coletividade da vida e da saúde, isso é um problema. Então, vamos lá. Ou seja, se algo que você ou eu, nós acreditamos ou fazemos, vai prejudicar a coletividade, isso passa a ser um problema. Porque nós estamos indo justamente contra o quê? O bem comum. Por exemplo, nesta pandemia, se eu dissesse para vocês, vamos dizer assim, que chegou lá em janeiro, eu estivesse falando com vocês, falasse assim, ó, pessoal, em março, todo mundo vai ser obrigado a usar máscara. Pergunta, quem acredita em mim? A verdade é que eu acho que nem eu ia acreditar em mim mesmo. Essa é a verdade, eu não ia acreditar. Mas, se você olhar agora, o que acontece? Para o bem comum, ou seja, para preservar a saúde das pessoas, o que nós somos obrigados a fazer hoje? Justamente o uso de máscara. E bem como o Du falou, eu não estou aqui condenando o uso da máscara, porque nós temos que também fazer uma leitura de tudo que é feito. Óbvio que existe o bem comum, que é bom mesmo. O que nós temos que entender, nessa leitura que nós estamos tentando fazer do que ele está dizendo, é conseguir separar o ponto em que começa a atingir os mandamentos de Deus. O bem claro assim, diz o Senhor. Isso nós temos que tomar cuidado, porque se você for falar, daqui a pouco a gente talvez vai ficar alguma coisa sobre vacinação, o próprio uso de máscara, eu não entendo como uma coisa tão ruim assim, vamos dizer. Tá certo? Por quê? Você está preservando ali as pessoas que estão naquele local. E isso na Bíblia é condenado? A gente não vai achar algum texto que vai falar sobre que você não pode tomar uma vacina a fim de não contrair uma doença, até que você preserve algumas pessoas. O ponto é a gente conseguir discernir, o desafio aqui, ó, presta atenção, é discernir o limite entre o que a Bíblia fala, o claro assim diz o Senhor, e o limite do que nós podemos fazer. E se você vê nessa situação, a realidade de hoje é o quê? Se você tentar entrar em algum lugar sem máscara, você consegue entrar hoje? Fala aí. É possível? Não é possível. E qual que é o argumento? O argumento é que as pessoas que estão ali, né? Se você se adentrassem nisso, você pode correr o risco de uma contaminação em massa, né? Então até tem um argumento bom, mas a verdade é que se eu falasse para vocês que nós hoje tivéssemos numa situação como essa, vocês iam falar que eu era um louco falando. Fala, Du. Marquinhos, do que você está falando, e a gente já comentou aqui, fica muito claro que nós estamos indo para um caminho que, infelizmente, é um caminho sem volta. Qual é esse caminho? O coletivo acima do individual. Perfeito. É isso que nós estamos indo, é o coletivo acima do individual. E como você falou, tem coisas, por isso que eu falei lá no início da minha fala, que isso está sendo usado como um balão de ensaio, porque tem coisa que não é ruim. Tem coisa que não é ruim, eu não vou entrar aqui no mérito, se gosta, se não gosta, mas tem coisa que é boa, como você falou. Todo mundo fazer uma coisa pelo coletivo é bom? É bom. Agora, qual é o limite? Porque nós estamos indo para esse caminho, e esse caminho, como o Papa já falou lá atrás, não tem mais volta. É o coletivo acima do individual. Esse é o grande problema. Marquinhos, não sei se você vai comentar, mas ele fala aí também, na página 13, algo que eu tenho muito medo, que é a questão, ele diz assim que os movimentos populares precisam se mover para promover esse bem comum, para conscientizar as pessoas, para trabalhar pelo bem comum. O que são movimentos populares? Em algumas declarações papais, entre os movimentos populares estão os sindicatos. E
Tenho muito receio dos sindicatos, né? A gente já conhece o que Ellen White fala nos eventos finais, principalmente. Eu sei que se eu mencionasse alguns grupos sociais, pessoas vão dizer, você é de direita, então por isso que você está falando isso. Mas eu vou mencionar os sindicatos, porque Ellen White fala dos sindicatos no eventos finais. Então, então não é a fala minha, ela diz que os sindicatos teriam influência nos últimos dias, e ele fala de movimentos populares. Então, esses movimentos populares precisam se mover, mas quem são esses movimentos populares? Essa é a pergunta, que vão trabalhar pelo bem comum. São as igrejas? São os sindicatos? O que é? Nesse texto ele não está deixando claro, mas isso é perigoso, porque quem são, né? Essa é a pergunta também, né? Então, o que eu acho que ele está querendo chegar com isso? O que acontece? Você pode perceber que sempre o inimigo ele vai introduzindo as coisas devagarzinho, de uma forma que a nossa consciência ela fique amortecida para que a hora que vem o golpe final a gente não perceba. É muito claro isso acontecendo. E o que ele quer chegar? Eu vou dar a minha opinião, aí eu vou até pedir que vocês aí comentem, mas um ponto que ele cita no livro é um outro tipo de pandemia. Ele cita ali que pode até ser um movimento popular que já está acontecendo há muito tempo, com crianças, pessoas falando, que ele chama a pandemia da mudança climática. Isso que ele vem falando, eu acho que aí, eu não sei se vocês concordam, mas acho que aí é o ponto-chave. Por quê? Ele está falando sobre o clima, ele está falando sobre a situação em que está o planeta, e a gente tem que concordar que realmente a situação não está boa. Então, observa que ele começa introduzindo algo que é uma realidade, é uma coisa boa a gente cuidar, até porque, se você for em Gênesis, quando Deus ele cria o homem, ele institui o homem como sendo um mordomo. Então, assim, eu e você, nós temos qual o dever? É de cuidar de todas as coisas que Deus nos deixou. Essa é a nossa função também, enquanto nós estamos aqui. Só que tem um detalhe. O detalhe é que, ainda nessa encíclica que você comenta, ele vem citando que tem uma solução aí, uma possível solução para esse problema climático, em que nós deveríamos fazer uma pausa das atividades. E aí que vem agora o ponto que eu estava querendo dizer antes, que é a linha de divisão entre o que, a princípio, o bem que não teria nenhum problema e o bem que agora começa a contrariar a ordem do assim diz o Senhor. Porque esse dia em que nós deveríamos parar, Deus ele deixa o quê? Muito claro. Qual é o dia? É o sábado do 7º dia. A Bíblia ela não dá margens para dúvida para isso. Mas ele está usando que em prol do bem comum, ao em prol do quê? Do clima, de que tudo esteja bem, é preciso que esse dia exista um dia de pausa e de descanso. E ele fala sobre isso. Só que o problema é que quando você vai entender, e aí que vem agora é que vem a linha de divisão. Que nós devemos cuidar do planeta, devemos fazer as coisas? Sim, devemos. Em prol do bem comum? Sim. Só que Deus instituiu a forma, o dia e como isso deveria ser feito. E agora ele vem e faz o quê? Bom, ele vem e fala o seguinte, não, o domingo agora vai ser este dia. Então observa que agora ele está misturando a mentira com a verdade. O mesmo que a serpente fez ali com Eva no Jardim do Éden. Então ele coloca, é uma verdade que nós temos que cuidar. Mas o problema é que Deus instituiu a forma que nós deveríamos fazer isso. E eu acredito que tudo isso é um ensaio para que quando chegar, inclusive, deveria ter tido o ano que passou, né, uma conferência para tratar sobre esses assuntos, e isso com certeza vai vir a ocorrer, e eu acredito que tudo isso é um ensaio, e aí quando chegar neste momento, e que se for imposto ali em prol do bem comum, o descanso de um dia, e esse dia não é o dia de Deus, todas as pessoas elas vão aceitar. As camadas de discurso. Por que camadas de discurso? A gente tem que falar disso. Por quê? O discurso de políticos, de grandes autoridades assim, normalmente eles não têm uma camada só. Eles têm duas ou mais. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte. A primeira camada, aquilo que está explícito na frase, aquilo que todo mundo vê, é só a propaganda. Para poder angariar, para poder conquistar apoio, a simpatia dos adversários. Então, é só a propaganda, não é o verdadeiro intento. O verdadeiro intento está abaixo, num nível abaixo de comunicação. E o que você fez agora na separação desses trechos do livro do Papa, o livro feito em 4 mãos, aí, 2 pessoas, o que você fez foi frisar os pontos das frases impactantes do Papa e que dá para perceber que, além daquela frase bonita, tem algo oculto.
Tem uma camada ruim desse discurso. E é isso que a gente está tentando trazer à tona. Não permitir que você compre a ideia da caridade, do pertencimento comum, em favor do coletivo. O indivíduo egoísta, né? Que egoísta, o indivíduo defendendo a si próprio, suas crenças, sua propriedade. Vamos tomar dele o que é dele e vamos dar para todo mundo. Então a gente percebe que esse discurso aí de amor é muito enganoso. Ele é só propaganda. O que tem abaixo disso, está oculto com esse discurso de propaganda, é o verdadeiro intento. E é isso que nos interessa. Qual é a intenção? O que querem fazer?